Stonewall, você conhece a história? Eu confesso que até alguns dias atrás eu não sabia muito. Então até por isso resolvi fazer o vídeo contando alguns detalhes de como tudo isso aconteceu. 50 anos atrás, num bar aqui no Village, um incidente ia mudar para sempre a história dos movimentos gays e a vida dos gays, não só em Nova York, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Vamos contextualizar o que aconteceu na época, por que isso é tão importante e quais foram as consequências práticas disso. Bom, o objetivo principal desse vídeo, além de contar a história de Stonewall, que é uma história que eu conhecia muito pouco e vi mais esses dias por causa dessa data de 50 anos, é falar sobre lutas, né? Como lutar é importante e às vezes é necessário para você conseguir o que você quer, para você conseguir sair de uma situação injusta e coisas desse tipo, né? Mas para contar a história, a gente precisa voltar um pouco no tempo e contextualizar como é que era o cenário aqui em Nova York no começo do século passado. Bom, na primeira metade do século passado, os gays, eles praticamente viviam escondidos, né? Eles não tinham direito a frequentar os bares, vários bares não deixavam eles entrarem, não serviam eles, então eles tinham que viver totalmente dentro do armário ainda, e poucos eram assumidos. O preconceito era muito maior e acho que todo mundo consegue imaginar isso. Não existiam movimentos, existiam pouquíssimos movimentos, mas não muito bem organizados, não eram fortes e assim eles iam levando a vida deles, escondidos, tentando se reunir em alguns lugares, mas com muita dificuldade. Aí teve uma coisa que não tem nada a ver com o movimento gay, mas que acabou interferindo na história, que foi a Lei Seca americana, que foi o que aconteceu entre 1920 e 1933. Basicamente proibiram o álcool nos Estados Unidos, então tudo virou clandestino, né? E foi nessa época que a máfia americana, a máfia italiana aqui nos Estados Unidos, principalmente italiana, se fortaleceu muito, porque eles começaram a fazer, como a gente parece que cansa de não aprender, né? Proibir alguma coisa não vai simplesmente fazer as pessoas pararem de consumir, né? Então, foi quando a máfia se fortaleceu, começou a ter bares clandestinos, vender bebida e tal. E aí, então todo mundo foi para a clandestinidade, né? Não apenas os gays. E qual foi o resultado disso depois, quando acabou a Lei Seca? Quando acabou a Lei Seca, os mafiosos mantiveram os bares, porque, óbvio, eram bem lucrativos e tal, e eles já estavam na clandestinidade, então eles não foram para ter uma licença. Novos bares foram sendo abertos, bares normais, né, digamos assim, regulamentados, e a máfia tinha os bares dela ainda, que operando da forma que eles queriam. E esses bares, por incrível que pareça, parece aí um casamento, né, entre aspas, inusitado, né, que é entre os donos de bares mafiosos, que não eram gays, né, e a comunidade gay, porque nesses lugares eles eram aceitos, eles podiam frequentar. E assim foi indo, até assim, por algumas décadas, eles continuaram escondidos, continuaram vivendo meio que no submundo, assim, sem poder assumir o que eles eram, né? Mas eles pelo menos tinham alguns lugares que eles podiam se reunir. Stonewall é um desses bares. Stonewall o dono era um mafioso e era um bar frequentado pela comunidade gay. Depois da Segunda Guerra Mundial, algumas coisas mudaram, né? Com o começo da Guerra Fria e toda aquela maluquice que foi de perseguição para os dois lados, assim, dos dois lados a maluquice de aqui todo mundo achando que qualquer coisa suspeita que você fizesse você era um espião soviético, que você era comunista e tal, e os gays não escaparam desse estereótipo, né? Rapidamente eles foram associados a comunistas. Isso não faz nem muito sentido, porque muitos desses gays que frequentavam esses lugares, eles trabalhavam em banco, eles trabalhavam em escritórios grandes de advocacia, então eles não tinham a menor, não tem nada, não tinha uma relação assim com o viés ideológico, né? Mas foi assim que foram rotulados. Naquela época os gays ainda eram, a medicina ainda reconhecia, isso durou até acho que o começo dos anos 70, era considerado uma doença,
os gays perderam o emprego, milhares deles perderam o emprego no governo, né? O governo mandou embora simplesmente pelo fato de suspeitarem que eles eram gays. E eles, inclusive o USPS, que é uma espécie de correio americano, né? Eles tinham a autorização para fichar qualquer pessoa que tivesse alguma suspeita de estar aí nesse grupo de pessoas aí que incluía, que ia ser um pouquinho diferente do que eles esperavam ser, né? E aí o que aconteceu nesses bares aí que eu falei que eram frequentados pela comunidade gay, a polícia começou a fazer batidas policiais constantes e prender as pessoas por estar vestida de uma forma que eles consideravam inadequada, estranha, diferente, como você queira chamar, por qualquer suspeita, qualquer motivo que aparentasse que você não era, que você era homossexual, era motivo para prender você, né? Sem julgamento, sem muito processo, né? E isso piorou um pouco porque em 1954 Nova York ia receber a Feira Mundial, né, o World Fair, que era um evento grande no passado, e sempre que tem esses eventos é meio comum a prefeitura tentar dar aquela limpada na cidade, né, e tirar as pessoas que eles não querem que os turistas vejam, não querem que seja imagem para o mundo. E eles começaram a intensificar isso e coibir, ser mais agressivos, né, nessas batidas policiais que eles davam nos bares, né. E aí a situação de tensão foi aumentando e aumentando, até que no dia 28 de junho de 1969, desculpa, numa dessas batidas policiais que eles já estavam até acostumados, já era meio corriqueira, apesar de terríveis, né? Eles entraram nesse bar em Stonewall, que fica no Greenwich Village, o bar existe até hoje, e eles como de costume, eles colocaram as pessoas alinhadas e tal, só que esse dia a polícia estava um pouco mais agressiva, ninguém sabe muito bem porquê, agredindo, sendo mais violenta, tendo agressão sexual com as mulheres que estavam lá. E por algum motivo, acho que em grupo, né, uma pessoa reagiu, outra reagiu também, e eles decidiram que era demais, que chegou no limite, eles não queriam mais aquele tipo de vida. E eles decidiram confrontar a polícia. Isso começou com um pequeno grupo que foi aumentando, e tinham 200 pessoas mais ou menos no bar, pelos relatos. E o Village é um bairro muito de contracultura, sempre foi tradicionalmente. Então isso foi chamando mais e mais gente dos arredores, não necessariamente homossexuais, e eles foram pra porrada com a polícia e queimando o carro, e foi uma briga bem violenta mesmo, bem agressiva, porque era aquela tensão acumulada de anos, né? Anos de apanhar ali sem falar nada, né? E aquela noite a briga, os protestos duraram até 6 da manhã, chamaram tropa de choque, ficou uma coisa bem feia mesmo. Nos próximos dias, em vez da situação acalmar, a situação foi a mesma, ou até piorou. No dia seguinte, as pessoas chegaram até mais cedo já no bar, já prontas para o confronto, né? Então foi uma coisa que parece que chegou no limite, e as pessoas meio que coletivamente, até inconsciente, falaram, não, eu não vou mais aceitar isso. Eu sou assim, eu não preciso me esconder para ninguém, isso não tem nada de errado comigo, é só uma orientação sexual que eu tenho que é diferente, e eu vou lutar por isso, eu não vou ter mais vergonha disso, né? O que eu imagino que seja uma sensação incrível, né, para quem está vivendo, né? Imagino que para todo gay é essa batalha, né? Tem amigos gays que foram se assumir gays com mais de 30 anos. Eu imagino a dificuldade que seja isso para a pessoa, porque a gente ainda vive numa sociedade muito homofóbica, né? Mas o resultado prático desse dia, dessa noite tão histórica em Stonewall, foi que a partir daí teve uma mudança de mentalidades e uma organização maior. Movimentos gays começaram a ser formados, né, pelos Estados Unidos. A primeira parada gay de Nova York aconteceu no ano seguinte, nos anos 70, e aí começou o que a gente vê hoje do orgulho gay, né? Em vez de você se esconder, em vez de você ter vergonha, você vai lá e se mostra para o mundo e não tem vergonha de ser quem você é, porque afinal de contas não tem problema nenhum e ninguém deveria se incomodar com isso, né?
E isso se alastrou, isso foi essa mentalidade foi contagiante, né? Foi se espalhando pelos Estados Unidos e por alguns outros países do mundo, né? E esse é o resultado mais importante aí desse dia, dessa noite que está comemorando 50 anos agora. E esse final de semana a cidade tá. Domingo é a parada gay, então com essa marca histórica a cidade tá bombando de eventos, de festas. E o mais legal é que eles não são só frequentados por gays, é frequentado por todo mundo que simpatiza com a causa, que não tem nenhum preconceito idiota e que entende a importância disso pra gente ter uma sociedade melhor, né? A gente pode às vezes achar que é muito mimimi ainda, que os direitos já estão, que eles já conquistaram muitos direitos, mas primeiro a gente sabe, principalmente no Brasil, quantos gays são assassinados, esse tipo de coisa. Eu não vou ficar entrando muito nisso, mas eu queria usar só um dado que eu vi esses dias, que em um terço dos países do mundo, ser gay ainda é crime, é contra a lei. Não é nem, esquece a homofobia, esquece, eu não estou nem falando de preconceito, eu estou falando de lei. Então, assim, ainda tem muito. Se a gente mora numa grande cidade, às vezes a gente não tem essa noção. Mas a gente tem que lembrar que o mundo é muito maior que isso e que tem muita gente sofrendo ainda, muita gente oprimida, não só por causa disso. Então, enfim, acho que isso é um movimento que é inspirador de alguma forma. Como já ficou claro em alguns outros vídeos, eu sou uma pessoa que pensa que todo mundo, que não faz o menor sentido você ter preconceito por causa de uma coisa boba como orientação sexual ou raça ou religião ou qualquer coisa do tipo. A gente tem que parar com essa bobagem de ficar rotulando as pessoas, de ficar formando grupinhos de eu sou assim, você não é, a gente é diferente. Todo mundo é diferente de alguma forma, então vamos aceitar isso de forma melhor e celebrar que tem gente que está disposta a partir para porrada para conseguir isso. E quem é gay hoje e tem muito mais liberdade numa cidade como Nova York, por exemplo, e tem muito mais liberdade, tem que agradecer as pessoas 50 anos atrás que lutaram por elas. Inclusive, eu vou deixar aqui no link duas coisas, que foi uma que me motivou a fazer esse vídeo, que é uma campanha do Airbnb, que mostra pessoas que viveram nessa época de Stonewall, gays que viveram nessa época, conversando com gays bem mais novinhos, assim, de 20 anos e tal, para eles trocarem ideias, entenderem as diferenças, para um entender como era diferente a realidade de um do outro, né? Eu vou deixar também um link aqui de um outro vídeo que explica a história com muito mais detalhes, de datas, de nomes das pessoas, coisas que eu não parei aqui para ficar falando, porque senão o vídeo ficaria muito longo, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos tentar parar com essa besteira de ter preconceito com qualquer coisa que seja diferente do que você é e tentar aceitar as pessoas do jeito que elas são. Até porque ela não faz diferença nenhuma na sua vida o que ela faz.